Nós falávamos esse dia do quanto seria importante que o governo federal já estivesse preparando o pós-Covid. Nós vamos sair disso, todos sabem que vamos. Não sei a que momento. Mas a gente sabe também que não há país nenhum no mundo que não vá sofrer, de alguma maneira, alguma implicação econômica por conta disso. Já é grande o número, a contabilidade que se faz do prejuízo todo e também de toda a consequência econômica que sem o Covid, também dizem os economistas, aconteceria. Já desde o ano passado os economistas vem aí um problema econômico mundial. Eles já alertavam isso, independente do Covid. Vem aí um período aí delicado. No mundo inteiro já se previa que vinha. Bom, se vinha, foi piorado, sem dúvida alguma, por essa situação de Covid. Então, a gente tem falado aqui do quanto seria importante que o governo já estivesse com uma comissão de notáveis aí da economia e tudo mais, cercados aí do ministro Guedes, começar a pensar na nossa economia para depois do Covid, porque assim as grandes nações, a China, Estados Unidos, todo mundo já começou a pensar nisso. E o Brasil tem grandes razões para pensar nisso, se a gente lembrar, eu repito sempre, que esse aqui é um país que produz comida para o mundo inteiro, que pode ser polo mundial naquilo que ela é forte, da sua economia, agroindústria, uma série, agregar valor à produção agrícola brasileira, se fortalecer e tal, e economicamente depois fazer frente tete a tete com as outras nações. Né? A gente acha que passou da hora já de um grande comitê do governo federal que já está pensando nisso, pelo menos se tem, não foi anunciado. E ao mesmo tempo, como a vida não vai parar e não vai, se Deus quiser, se resumir ao Covid, embora as suas consequências, a gente precisa começar a pensar, ou continuar com as reformas dentro do Congresso Nacional. Já tivemos a reforma da Previdência, mas outras reformas são importantes e a reforma tributária é fundamental para estabelecer uma situação mais harmoniosa, mais justa, enfim, para um país que paga caríssimo para existir, para empreender. Não faça nada e não acontece nada. Tente fazer alguma coisa. Você vê a carga que cai sobre os seus ombros, sobre os CNPJs desse país inteirinho aqui. Não é fácil. A reforma é mais do que urgente e ela não precisa necessariamente parar porque estamos nessa crise toda. Ela pode continuar no âmbito dos técnicos, pode continuar no âmbito do próprio Congresso Nacional. E aí alguém vai dizer, mas eu sou um cara muito comum, um cara simples, aqui um simples operário, não tem nada a ver com esse negócio de reforma tributária. Todo mundo tem, gente. Isso vai mexer na vida de todo mundo. A gente espera que positivamente, mas quem sou eu para falar sobre isso? Ainda mais porque que eu vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês e o meu para falar daquilo que eu não entendo. Melhor que quem fale disso seja alguém que entenda, e ela entende muito. Doutora Lina Santin, mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, membro do Centro de Cidadania Fiscal, membro do Núcleo de Direito Tributário. Ela é quem vai falar sobre a reforma tributária, o que muda, como é hoje, como é que vai ser depois, enfim, quem é que está à frente disso? É o governo mesmo? É o Congresso que diz que tem um projeto lá também deles, todo próprio, lá para fundir com o projeto do governo? Em que pé está essa reforma nesse momento, afinal de contas? Doutora Lina Santin, muito bom dia. Bom dia, Daércio, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante, como você disse, que é a reforma tributária. Nós é que agradecemos e aqui faço o registro, inclusive, daquele que te viu antes do seu pai. Exatamente. O Teodoro Marichente, que a viu pela primeira vez saindo da maternidade logo que nasceu. Ele falou, eu a vi. Eu e a Marta a vimos antes do pai dela. A mãe, claro, tinha visto antes, né? Lógico. Mas antes do pai dela, porque ela passava nas mãos dos médicos lá para ir para a enfermaria, sei lá, que setor lá. E a gente, é a Lina. É a Lina. Então deixa eu ver aí, eles viram e tal. E é razão de grande orgulho, porque também, além disso tudo, você se tornou uma grande advogada no setor tributário, e também esse é um grande orgulho aí, né? E, portanto, de certa forma, tem esse vínculo aqui com a nossa Matão, mas não necessariamente, se não fosse sua boa vontade, isso não bastaria para que vocês estivessem com a gente. Por essa boa vontade sua, eu agradeço mais uma vez. Então, doutora Lina, em primeiro lugar, onde é que está essa reforma agora? Porque eu vi dizer que o Congresso tem uma na mão. Exatamente. E o governo tem a dele, por ter a obrigação, inclusive, de ser
o encaminhador disso tudo, né? Onde é que está essa reforma, afinal de contas? Nós temos duas propostas de reforma tributária, uma da Câmara, que foi proposta pelo deputado Baleia Rossi, que também é nosso conterrâneo aí da região, e a outra do Senado, que foi proposta pelo antigo deputado Rauli, que não foi reeleito. Então, é a PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado. Elas foram unificadas por uma comissão mista para analisar essas duas juntas e soltarem um texto único do Congresso. Além disso, a gente tem uma proposta do Concefaz, que é o Conselho das Secretarias de Fazenda, que são os estados, e uma proposta que até hoje não veio, que ela é prometida do governo federal, do Poder Executivo, mas que provavelmente vai recair sobre imposto de renda e sobre também a folha de salários. Então, ao que tudo indica, a proposta que vai caminhar sobre o consumo, que é essa justamente que impacta diretamente na vida dos cidadãos comuns, é essa que está no Congresso e que tem uma comissão mista que vai ser retomada nas próximas semanas. Infelizmente, a pandemia atrasou a análise dessas propostas, mas como você bem falou, Daércio, mais do que nunca é urgente que essa pauta seja retomada para que a gente tenha mais instrumentos de crescimento econômico e de retomada da nossa economia. Alguém poderá dizer, nossa, que bagunça, quanta gente querendo que valha as suas ideias. Eu diria, nossa, que bacana que é a democracia, né? Pois é, faz parte. As propostas, apesar de serem duas, que estão tramitando hoje na Câmara dos Deputados, elas têm algo em comum muito importante, que é a instituição de um IVA no Brasil. IVA? IVA. O que é IVA? Um imposto de valor agregado. Em resumo, hoje no Brasil a gente tem 5 tributos sobre o consumo. A gente tem o ISS dos municípios, o ICMS dos estados, o IPI da União e, fora isso, a gente tem o PIS e a COFINS, que também é da União. Nós somos o último país do mundo que tributa o consumo através de 5 tributos e não apenas um IVA. O IVA é usado em quase 170 países no mundo. É um imposto muito conhecido, muito prático, muito simples. Quando a gente viaja para fora do país, a gente paga o IVA quando a gente consome, quando a gente se hospeda num hotel. Inclusive, a gente, como não é cidadão desses países, a gente tem direito a se ressarcir desse IVA. Então, ele é um imposto que funciona, que tem essa sistemática realmente de não cumulatividade, ou seja, ele incide só sobre o valor agregado e aquilo que não for devido é devolvido para o cidadão. Então, ele traz um sistema muito mais simples do que essa complexidade que a gente tem hoje de 5 impostos para um único imposto muito conhecido no mundo. Então, ele tem um potencial muito grande também de atrair novos investimentos estrangeiros para o país. Nos Estados Unidos é assim também. Você compra um produto, está lá o preço, né? E aí ele, na hora lá, aplica o imposto lá, 7% do imposto em cima daquilo lá, pronto, você pagou os impostos daquele produto. Aqui no Brasil, fora todo o complicador de cada parte da cadeia produtiva ter que contabilizar tudo, cada um contabiliza uma coisinha, outro e fornecer um material, outro fornecer um parafuso também, vai formando uma cadeia de mão de despesas e custos enormes. Poderia ser resumido com o imposto lá no final. Então, é isso o IVA. Agora, como é que nós podemos esperar uma reforma inteira, que é complexa, num país que nem o Lula, nem a Dilma, e por enquanto nem esse presidente atual, conseguiram, por exemplo, fazer o básico, que só depende dele, de fazer, por exemplo, uma simples correção na tabela do imposto de renda, que cada presidente pode fazer por um decreto lá. Nem isso foi feito até hoje historicamente. Como esperar, então, uma reforma tributária que é muito mais complexa? Esse é um desafio muito grande. A diferença que a gente tem hoje é a formação do Congresso Nacional, que é um Congresso reformista, um Congresso novo, né? Os deputados que foram eleitos para esse mandato atual, todos têm uma propensão à mudança muito maior do que nós tivemos nos congressos anteriores. Então, essa é uma perspectiva muito positiva. Além disso, a gente tem vários estudos econômicos que demonstram que a instituição de um IVA no Brasil traria um aumento de até 10% no PIB nos próximos 10 anos.
Então, num cenário de recessão econômica que nós vivemos atualmente, é quase que obrigatório que essa reforma seja feita, né? Seria muito displicente da parte dos nossos representantes deixar passar mais uma vez essa oportunidade. Né? Além disso, existe a proposta do governo de desonerar a folha de salários, que também é muito importante para incentivar as contratações formais, para que as pessoas que hoje estão contratadas na informalidade ou através de PJ sejam contratadas pela via CLT, dentre outras. Mas, sem dúvida, essa da instituição do IVA é a que traz a maior perspectiva de aumento da economia. E essa ideia aí, ela tem alguma rejeição entre os proponentes aí, ou ela tende a ser unanimidade mais facilmente? O IVA em si é unanimidade. A dificuldade é instituir a alíquota, porque para a gente substituir a carga tributária que nós temos hoje no Brasil, a gente precisa de uma alíquota alta. Algo em torno de 25% se todo mundo pagar a mesma coisa. Esse seria o sistema mais moderno, em que todo mundo paga a mesma coisa, não importa o que você consome, se for supermercado, se for serviço, se for médico. Isso tem um pouco de resistência, porque hoje o setor de serviços paga menos. Então, tem duas formas da gente aprovar um IVA, ou através de uma alíquota única de 25%, ou através de uma alíquota de 15% para serviços essenciais, para saúde, educação, 25% para a média e uma alíquota majorada de 35% para coisas que são tidas como não essenciais. Então, bebidas, telecomunicações e assim por diante. Supérfluos, né? Supérfluos, vamos chamar assim. Ainda assim, eu fiquei te acompanhando. A ideia de uma cobrança única é muito bem-vinda. Mas nesses patamares aí, não continuaremos pagando ainda muito caro? A carga ainda não estaria cara demais? Porque se o país também não prescindir um pouco de arrecadação em favor de uma produtividade a um custo menor, o empresário brasileiro não vai conseguir fazer frente aos concorrentes internacionais onde se paga impostos muito menores, não é, doutora Arlina? Sim, ainda é uma carga muito elevada, especialmente para um país em desenvolvimento como o nosso, né? O consumo aqui no nosso país é muito altamente tributado. A diferença é que hoje, embora a gente tenha alíquotas de ICMS de 18%, no máximo 25%, a gente já paga 50%, por exemplo, porque o imposto incide sobre o imposto. E como você disse, como ele vai incidindo ao longo da cadeia, até chegar no consumidor final, esse imposto às vezes representa até 70%. Um perfume no Brasil, a gente paga 78% de imposto. É muita coisa. Então, apesar de ainda ser uma carga elevada de 25%, a gente tem uma redução. E aí a gente precisaria, após a implementação de um IVA, ter também, sem dúvida, uma reforma política, uma reforma federativa para diminuição do Estado e diminuição dos gastos estatais. A decisão federal não desencadeia isso tudo nos estados, ou os estados terão que também decidir em suas assembleias e os governos estaduais, as alíquotas do Estado? Terá que ser um outro processo de revisão? Em tese, não. Em tese, essa PEC, como ela prescinde de uma mudança na Constituição, uma vez que ela for aprovada pelo Congresso Nacional, que tem representantes de todos os estados, através de deputados e senadores, ele já vai estar instituído. E depois os estados só vão ter que implementar os sistemas. Entendi. Mas não mais poderão legislar sobre, por exemplo, percentuais decididos lá em Brasília, por exemplo. Exatamente. Isso seria muito importante também, porque hoje a gente tem um ICMS em cada estado, porque cada estado legisla do seu jeito, o que aumenta ainda mais a complexidade. Né? A mesma coisa para o ISS. Então, se a gente tiver uma regra unificada, constitucional, a margem para que tenha complexidades e problemas é muito menor, muito reduzida. Recentemente, nós vimos uma decisão do presidente Trump que baixou significativamente os impostos lá nos Estados Unidos para fomentar a economia do país dele e para que essa faça frente à economia internacional, aos concorrentes internacionais. Quer dizer, o Trump está dentro daquilo que ele
Nesse ponto, ninguém pode reclamar dele. Ele disse, olha, eu prestigio o meu país. De fato, ele fez isso baixando significativamente seus impostos lá recentemente. Daí a minha pergunta, pela ideia dessas reformas aqui no Brasil, o presidente da República, por exemplo, terá, depois de decididos os índices lá, autonomia para ele próprio decidir novos índices mais baixos, se for necessário? Por exemplo, ele pode depois mexer nesses índices estabelecidos na própria reforma? Então, tudo isso aqui no Brasil tem que passar pelo Congresso, lá também. A diferença é que esse tipo de mudança não precisa de PEC, de emenda constitucional. Então, elas são mais simples. No Brasil, o que se propõe para baixar o imposto é baixar o imposto de renda das corporações, ou seja, imposto de renda das pessoas jurídicas, e, em contrapartida, aumentar a tributação de dividendos, que é a distribuição de lucros, que hoje no Brasil é isento. Nos Estados Unidos, ele conseguiu baixar para uma alíquota de 20% a tributação sobre as empresas, só que ele aumentou a base. Tinha muita empresa que não pagava, porque tinha incentivo fiscal, tinha benefício. Então, ele baixou de todo mundo, mas fez todo mundo pagar. Isso foi muito bom para a economia e é um movimento mundial. A gente pode ir nesse mesmo sentido. A gente sabe que o Paulo Guedes gosta dessa ideia, a equipe econômica gosta dessa ideia, mas parece que está faltando um pouco de coordenação para conseguirem colocar em votação algo nesse sentido. Eu acredito que, se vier um projeto nesse aspecto, o Congresso Nacional também tende a aprová-lo. Eu estou conversando com a doutora Lina Santin, ela é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, e o assunto é, além, claro, de ser membro do Centro de Cidadania Fiscal, membro do Núcleo de Direito Tributário. Com ela estamos falando sobre a reforma tributária. Doutora Lina, o que aconteceu recentemente que nós vimos? A reforma da Previdência, os principais pontos defendidos pelo presidente e pelo próprio ministro da Economia, praticamente foram descartados assim que a proposta do governo chegou no Congresso Nacional. Valeu muito mais o projeto que o próprio Congresso tinha, ou da Câmara, não lembro se originário dos dois lá, mas enfim. O Congresso deu o tom e disse, não, a reforma da Previdência vai ser desse jeito aqui, excluindo pontos que eram assim, característica, eram da base mesmo de defesa do governo. Aqueles pontos que eram fundamentais para o governo foram descartados no Congresso. E lá valeu muito mais o projeto do próprio Congresso. Isso na reforma da Previdência. Eu pergunto a você, há uma tendência de que a proposta do governo, os pontos principais daquilo que o governo defende do seu interesse nessa reforma tributária, sejam descartados no Congresso em detrimento das propostas da própria Câmara? Isso ainda não dá para saber porque a gente não tem essa proposta do governo escrita. Então, a gente ainda não viu esse embate de ideias. O governo não mandou a proposta ainda tributária dele? Não mandou, não mandou. Mas ele tem. Ele tem um projeto, não tem, doutora? Não, escrito não. Não? Desde o ano passado, o Paulo Guedes dá entrevistas sobre as intenções do projeto. Mas não mandou. Mas ele não mandou, não mandou. Isso é verdade, não mandou. Exato, então a gente fica muito em dúvida para saber o que ele fala bastante com relação ao IVA, é que ele preferiria um IVA dual. Como que funciona o IVA dual? No Canadá é assim, ele tem receio de que o IVA unificado não funcione junto com estados e União, porque os estados têm muita autonomia hoje no ICMS. Então, a gente teria dois IVAs, na realidade, pela ideia do Paulo Guedes. Um IVA federal, que seria só da União, e um IVA estadual e municipal, que ficariam para os estados e municípios, tá? Então, ele fala a respeito disso em entrevistas, mas ele também ainda não mandou essa proposta para que o Congresso possa se manifestar e a gente ter essa leitura E curiosamente, o Congresso tem no papel já o projeto dele de reforma. Exato, dois projetos que não falam em IVA dual. Mas também convenhamos, também convenhamos que entre os poderes, o executivo é o que está mais ocupado, vamos dizer assim, com esses problemas da pandemia. Daí a minha pergunta, e alguém poderá dizer, mas vocês têm que entender que o governo federal está cuidando de uma pandemia no país inteiro. Daí vai a minha pergunta. Esse momento de pandemia é adequado, embora as reformas sejam iminentes e portanto, necessárias, é adequado para se falar em reforma, tocar adiante essa reforma tributária? Olha, nós entendemos que não só é adequado, como é o momento essencial para a gente aprovar essa reforma e ter, de fato, um projeto novo de Brasil.
né? A instituição de um IVA no Brasil traz um cenário econômico muito diferenciado. A gente vai ter transparência no Brasil. O empresariado tem muita dificuldade de saber quanto paga de carga tributária no Brasil. Nós que somos tributaristas, quando a gente vai no supermercado, a gente não sabe quanto paga. Você não sabe, Daércio, quando você consome lá um arroz, um feijão, a sua carne e o seu vinho, você não sabe quanto paga. E essa falta de transparência numa democracia é muito ruim para o crescimento econômico dela, né? Você desincentiva as pessoas a debaterem sobre carga tributária, você aliena o consumidor comum, porque ele não sabe quanto paga. Então, às vezes a gente fala em 25%, tem-se a sensação de que é muito, mas ele nem imagina que hoje ele paga 50%. É muito mais, né? É muito mais, exato. Então, esse, sem dúvida, é um momento, apesar de delicado, apesar as atenções estarem voltadas para a área da saúde, tem que continuar. Eu acho que é possível e o Congresso tem instrumentos para que, paralelamente a todas as atuações e necessidades para combater a pandemia, a gente também consiga fazer com que o Brasil volte a crescer e tenha novos instrumentos para fomentar a nossa economia. E a reforma tributária é um deles, sem dúvida. A reforma tributária vai mexer na vida de todo mundo. Então, eu vou dividir a vida econômica aqui por dois setores, do trabalhador e do empresário. Daí derivarão as duas perguntas seguintes a você. O que muda na vida do brasileiro comum, do trabalhador? O que pode mudar essa reforma tributária na prática? Muito boa essa pergunta. Ele vai saber exatamente quanto ele paga. Então, ele vai no supermercado, não importa o que ele comprar, ele vai receber na nota fiscal dele, e não mais aquele valor aproximado que a gente tem hoje, que é para inglês ver, né? A gente vai saber exatamente quanto paga. E isso dá um poder muito grande, a gente chama de conscientização fiscal, cidadania fiscal. Quando o cidadão comum sabe o quanto ele paga de imposto toda vez que ele vai comprar, abastecer o carro dele no posto de gasolina, que ele vai ao médico, que ele vai no supermercado, que ele vai fazer as coisas cotidianas da vida dele, isso faz com que ele se conscientize a respeito do tamanho do Estado, da qualidade dos serviços públicos que lhes são prestados. Então, essa transparência costuma mudar muito a relação entre público e privado, porque finalmente, os cidadãos comuns sentem-se parte do Estado. Eles sentem que o Estado, de fato, deve prestar serviço para eles e não o oposto, né? Que é algo que a gente tem aqui no Brasil, como se o Estado fosse algo separado da nossa população. E não é, é nós que sustentamos o Estado e é por isso que a gente tem que ter essa consciência para cobrar serviço público de qualidade, saúde, educação e tudo mais que a gente merece e tem direito pela Constituição, né? Na vida do empresário... É a pergunta seguinte mesmo, o que muda para o empresário essa reforma? Perfeito. Na vida do empresário, a simplicidade significa economia. Hoje no Brasil, a gente gasta 2.000 horas por ano para preencher guia de pagamento. A gente, às vezes, tem fábricas que o setor contábil, o setor fiscal é maior, tem mais gente trabalhando do que na própria fábrica, de tão trabalhoso que é você fazer a contabilidade de uma empresa no Brasil. A média de tempo gasto, enquanto no Brasil é 2.000 horas, nos países da OCDE é 200 horas. Para não falar dos custos que as empresas pagam para ter toda uma consultoria aí, toda uma assessoria. Exatamente. A gente gasta aqui no Brasil, a gente tem que trabalhar 153 dias para pagar imposto. É muita coisa. É uma muita carga coisa. Então, a tendência é diminuir isso, o tempo de hora gasta, diminuir para 1/3. Essa quantidade de dias trabalhados para pagamento de imposto diminui para metade. Então, isso é muito importante e muda a vida do empresário. Que coisa, gente. A gente fica aqui imaginando. Assim que promulgada a Constituição em 88, os primeiros 10, 15 anos depois dessa Constituição, vocês têm noção do que um empresariado brasileiro tem que pagar de consultoria jurídica, de consultoria de advogados e tal, porque tudo era muito novo e ele tinha que se adequar, e as exigências, aquela coisa extrapolada e tal, né? E aí os últimos 10, 15 anos, o que as empresas gastam para
Se ela quiser andar certinha, ela precisa ter um custo altíssimo de consultorias, de assessorias, de um monte de parafernália. E pior, o pequeno empresário, porque esse não tem estrutura para bancar estudo e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer frente, ele tem que corresponder a todo esse conjunto de exigências e de custos, e se ele quiser ficar em ordem, porque senão ele fica inadimplente, ele vai lá pro... Enfim, por aí vai. O fato é que isso custa caríssimo e essa reforma pode mudar isso. Mas antes disso, houve assim um pequeno passo do que seria uma reforma, que foi a instituição, doutora Lina Santin, mestre em Direito Tributário pela FGV, com quem nós estamos conversando, que foi aquela implantação do Simples Nacional. Não era uma reforma, mas digamos que deu algum sinal do que poderia ser uma reforma. Vamos dizer assim, que é um modelo já experimentado pelo brasileiro, embora modesto, daquilo que é muito mais complexo que uma reforma. Como é que vai ficar esse Simples Nacional assim que vier essa reforma? O Simples deixa de existir por a ideia do IVA? O Simples foi um ganho muito grande para o pequeno empresário brasileiro, né? A ideia geral é, se você tem um sistema inteiro simples, você não precisa de um Simples. Como o nosso sistema é muito complexo, a gente precisou criar um Simples para que o microempresário conseguisse existir. E como deu muito certo, e ele também envolve outros impostos, ele não envolve só o consumo, ele envolve a renda e a folha de salário. O que é fenomenal para manter esses empregos que hoje se concentram muito, inclusive, nas empresas do Simples, os empregos no Brasil. Grande parte deles está nessas empresas. Então, essa reforma tributária não altera em nada o Simples. O Simples é mantido integralmente. A ideia é que, no futuro, esse sistema novo seja tão simples que aí sim não vai fazer mais sentido eu ter um Simples. Mas, por enquanto, eu preciso garantir que o microempresário, que o pequeno empresário que se estruturou dentro de um sistema simples, seja assim mantido. Por falar em simples, e para a gente encerrar aqui, o mais simples ato do sujeito é aquele de ir às compras e comprar, seja lá o que for, né? Vamos imaginar, na prática, para você que é consumidor, como é que funcionaria, feita a reforma sob esse molde aí do chamado IVA e tudo mais, quando você for às compras, vai ser aquele pelo qual o preço que estará lá disposto num produto, por exemplo, que ele está comprando, é aquele, vamos chamar de purificado, sem impostos adicionados. E na hora de comprar é que soma um imposto e você paga? Vai ser nesse molde, provavelmente, doutora? Exatamente, mais ou menos isso. Hoje, quando a gente compra uma água mineral, por exemplo, a gente paga 43% de imposto, né? A gente compra um café, o café é 20%, mas a mochila escolar é 40%. Então, a gente nunca sabe, é impossível saber. Você não tem como andar com uma lista para saber o que você está Mas, pagando. doutora Lina, esse imposto embutido aí não é o causador do desinteresse das pessoas ou da desinformação, exatamente ele, porque o imposto fica escondidinho lá. A gente compra sem perceber. A hora que você for pagar um imposto sobre esse formato aí, que é provável que talvez vai ser adotado no Brasil, em boa parte na Europa, eu já vi muito disso lá, é aquele que o produto que você vai comprar tá purinho, não tem um imposto nele. A hora que você comprar, ele custa R$10. Aí, se o imposto é 10%, calcula-se 10%. Aí você vai sentir na pele o quanto você paga de impostos. Porque hoje o imposto fica disfarça. Isso foi proposital, hein, doutora Lina? Botaram esses impostos aí escondidinhos ali de propósito para o povo não perceber o quanto a carga é pesada? Com certeza, é uma forma de alienar, como eu disse, nós consumidores. A gente deixa isso tudo escondidinho. Na nossa conta de energia elétrica, por exemplo, você olha lá, tá assim, a alíquota de 25%. Mas aí a hora que você vê, não bate o valor. Se você fizer a conta de quanto é que você gastou de energia mais 25%, não vai bater, porque o imposto incide sobre o imposto. Então, dá um total de 33%. Então, eles foram criando jeitinhos brasileiros de aumentar a carga tributária sem aumentar a alíquota. E isso é muito ruim, porque você deixa complexo, difícil, você precisa, às vezes, de uma calculadora para entender o que incide de imposto, e ele não é transparente.
né? O que a gente mais prega hoje, o que o Brasil mais precisa hoje num sistema tributário é transparência. Além de neutralidade, sem dúvida, um sistema tributário ele tem que ser neutro, ele não pode interferir nas decisões econômicas, nas decisões de consumo dos cidadãos. A gente tem que comprar aquilo que a gente quer. O Estado não pode dizer para a gente o que a gente tem ou não tem que comprar, né? A gente tem que comprar aquilo que a gente quer e a gente tem que saber exatamente quanto incide. Não pode mais ter essa incidência em cascata, essa incidência por dentro e disfarçada. Então, a partir de uma reforma tributária, a sua conta, a sua nota fiscal do supermercado vai ver que você gastou R$100 e que você pagou 1.250. Aliás, 125. Você gastou R$1.000, você pagou 1.250. Por quê? 25% foi só de imposto. Entendeu? Aí o consumidor vai ter uma ideia dessa carga. Quanto é que ele paga, na verdade? Porque do jeito que é hoje, chega lá. Você comprou um produto de 1.000, é 1.000. E você não fez o cálculo do imposto. Você não sabe, muitas vezes, na maioria dos impostos, a média aqui, na maioria dos produtos, a média no Brasil é 50%. É uma cacetada, metade vai pro governo. E ninguém sabe que está pagando isso. Então, quando você conversa com a população comum, especialmente as pessoas que são isentas do imposto de renda, essas pessoas acham que não pagam imposto, porque elas não fazem declaração de imposto de renda e elas não veem o imposto que elas pagam quando elas vão ao supermercado, por exemplo, né? E aí essas pessoas não se sentem muitas vezes legitimadas para exigir um serviço público de maior qualidade, para exigir que se tenha seriedade na prestação do governo, né, por parte do governo. Então, a transparência é essencial para a gente mudar essa relação, para a gente mudar o Brasil como um todo. É isso aí. Muito bom. E melhor ainda, a entrevista, além de ótima, porque foi muito esclarecedora, eu creio que muita gente deve ter gostado, e depois sempre das entrevistas que as pessoas se manifestam e tal, aqui nas redes sociais nossas, dizendo parabéns, essa entrevista foi muito boa e tal. E certamente eles vão fazer isso porque a doutora Alina Santin fala com toda uma segurança por conhecer esse setor, é mestre em Direito Tributário pela FGV. Mas não só por isso que eu admirei em você, doutora Alina, foi o fato de você atuar como advogada que faz conta. O que eu quero dizer com isso? Que, em geral, quem está na área de humanas tem uma dificuldade terrível de lidar com números. Eu sempre fui péssimo em matemática, às vezes que eu quase repeti de ano, época de matemática. Mas quando se falava na época que se aprendia francês, português e tal, que era um negócio que eu já me dava muito bem, né, com a língua. Então, é muito interessante você ver alguém que consegue explicar para a pessoa mais comum um negócio tão complexo, sendo da área do direito e ao mesmo tempo da área tributária. Então, você conseguiu conciliar muito bem e transformar um negócio altamente complexo numa linguagem muito simples que todos entenderam. Daí eu percebi que a entrevista foi muito proveitosa. E eu agradeço muito pela sua dedicação, por esses momentos que você dedicou aqui aos nossos ouvintes, porque acho que nunca fizemos uma matéria sobre isso. E nem tampouco foi possível. A gente não encontra, às vezes, a disponibilidade de material humano para falar sobre esses assuntos e tal. Quer dizer, é mais difícil. E muita gente fala em reforma tributária. Reforma tributária, mas no que pode ser? No que se consta? Não é, Júlio? Aproveitar. Mas bota aí. É um prazer realmente falar. Eu gosto de desmistificar essa questão de achar que reforma tributária é só para entendido, é só para advogado, é só para jornalista e político. Não é. Isso é um assunto que interessa a todos os cidadãos brasileiros. Então a gente tem que falar uma linguagem para que todo mundo entenda. Sim. Realmente. E você foi muito bem nisso, né, Júlio? O Júlio estava aqui acompanhando, porque interessa para todo mundo. Ele sentou aqui, ficou ouvindo a entrevista. Que saudade. Pra aproveitar que ele tá aqui. Já... Júlio, não é para qualquer um, hein? Nascer e ser vista pelo seu pai antes do próprio pai, viu? É uma honra muito grande. Eu tenho um carinho enorme pelo tio Theo. Ele é meu maior tio do coração. Obrigado pelas palavras. Obrigado por você poder disponibilizar uma parte do teu tempo para poder trazer informações tão úteis, tão esclarecedoras para todo o público que recebe os sinais da TVM, da Rádio Saudades FM. Nós é uma honra, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, também dizer que temos muita saudade. Deixa um beijo à sua mãe e quando estiver aqui pelo interior, venha visitar-nos
e as portas das nossas empresas, da nossa casa, estão sempre abertas a vocês, tá? Muito Obrigada, bem. querido. Eu também fico à disposição. Sempre que precisarem, por favor, contem comigo. É um assunto que eu gosto muito e quanto mais a gente disseminar informação, melhor também para o Brasil e para a gente ter essa aprovação dessa reforma. Doutora, muitíssimo obrigado, doutora Lina Santin, como disse, membro do Centro de Cidadania Fiscal, membro do Núcleo de Direito Tributário e mestre em Direito Tributário pela FGV. E eu lhe agradeço muito. Foi uma excelente entrevista. Espero que todo mundo tenha aproveitado para entender o beabá desta reforma, que não pode parar. O governo não pode parar essas reformas, tem que continuar. Mas está na pandemia, tudo bem. Para a pandemia, os médicos lá vão cuidando disso, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia tem que começar a trabalhar esse assunto aí, andar com ele, porque o brasileiro não vai aguentar pancada se não tiver um país um pouco mais justo com quem produz, né? Que afinal de contas precisa ser um pouco mais acalentado, um pouco mais acariciado pelos seus governantes, ao invés de só mandar boleto, não é isso? Bom dia, doutora Lina, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos, eu que agradeço, um abraço. Outro abraço.